Oi pessoal, professor Demis aqui falando e a aula dessa semana é uma revisão sobre o assunto de vetores, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Para essa aula eu peço que vocês acessem o FET Simulações. Aqui é um site com simulações de física, vocês podem estar utilizando tanto o celular quanto o computador para acessar. Então aqui na parte de adição de vetores, a simulação, vamos clicar aqui nesse primeiro. Aqui serve para a gente entender melhor os conceitos sobre vetores. Então nós falamos que um vetor é uma reta. Essa reta vai ter módulo, direção e sentido. Para você representar um vetor, tem uma letra e uma setazinha em cima. Então no caso desse vetor, ele é um vetor que tem módulo de... Cada um aqui tem 5, né? 5, 10, 15. Então ele tem módulo de 15. Apesar dele começar no menos 20 aqui e terminar no menos 5, o que importa é o módulo do seu tamanho. Como daqui para cá é 5 unidades, então nós temos um módulo de 15. O ângulo de inclinação dele é 0 e está no eixo X. No eixo Y tem 0, né? Então isso quer dizer o quê? Que ele tem módulo de 15, a direção é horizontal e o sentido dele é da esquerda para a direita. Então, se eu tiver um outro vetor B, o vetor B ele tem módulo de 5 e está para a direita. Qual é o módulo do vetor soma de A mais B? Vamos colocar aqui o vetor soma para a gente compreender. Ó. O vetor soma é um outro vetor, nós vamos chamar ele de vetor S. E ele vai ter o módulo, ó, como na mesma direção e mesmo sentido. Se você pegar aqui o vetor, ó, soma, ó, ele é exatamente o tamanho juntando do A do B. Tem a mesma direção que é na horizontal e ele está da esquerda para a direita. Então o vetor soma simplesmente é esse aqui. E como é que você pode fazer essa soma? Você pega o vetor A e quando termina o vetor A, você começa o vetor B. Então, vou colocar aqui os valores para a gente ver melhor. Então, nós temos 15, 5, módulo. Ó. Observe que ele bota módulo aqui, ó. E aqui vai dar 20, porque os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Certo? Vou tirar aqui o vetor soma para a gente entender. Vou botar o vetor B para cá. E agora eu vou completar com o vetor C. Esse vetor C eu vou colocar para cá, no sentido contrário. Então ele vale 10. Observe que é módulo, não é menos 10. O menos aqui seria virar o vetor. Então, qual é o vetor soma? Então eu tenho que pegar o vetor A, botar ali para cá, mais o vetor B, mais o vetor C. Só que quando termina o B, eu começo o vetor C. Então, essa distância daqui para cá dá 10 unidades, porque a soma vetorial de A mais B mais C é o começo do A e o fim do C. Então, vou colocar aqui, ó, dá exatamente 10, que é a distância aqui do começo do A até o final do C. Eu vou apagar tudo para a gente agora ver na vertical como funciona. Então, vou colocar aqui na vertical. Na vertical, pessoal, funciona da mesma maneira. Então, eu tenho aqui um vetor. Esse vetor tem módulo 10. A direção dele é na vertical e o sentido dele é de baixo para cima. Eu vou colocar um vetor E. Esse vetor E tem módulo 5, que a distância daqui para cá é 5. Ele é também na vertical, só que ele é de baixo para cima. Então, de modo que eu pegar o vetor D mais o vetor E, D mais E. Então, no final aqui eu coloco E. Então, a soma vai surgir um vetor S. Esse vetor S tem o tamanho de D mais E. Vamos explorar agora vetores inclinados. Que anteriormente a gente estava trabalhando apenas em uma única direção, ou na vertical ou na horizontal. E quando o vetor é inclinado? Bem, eu vou pegar esse vetor aqui e vou colocar ele aqui com uma certa inclinação.
A inclinação desse vetor está aqui em cima, ó, 45 graus. Eu vou colocar os valores para a gente ver. O valor e o ângulozinho aqui. Então, nesse caso, pessoal, você pode fazer a decomposição de vetores. O que é a decomposição de vetor? Você clica aqui, ó, componentes, ó. Esse vetor aqui, ele na horizontal, observe que tem tracejado, que não é o mesmo vetor, é a decomposição desse vetor. Na horizontal, ele tem módulo de 10. E na vertical, ele tem módulo, que é o tamanho daqui para cá, é 2 quadrados. 2 quadrados é 10. Então, aqui tem 10, aqui tem 10. Então, essa é a nossa projeção. Só que, geralmente, a gente trabalha a projeção da seguinte maneira. A gente coloca para cá, ó, na vertical e na horizontal. Então, nesse caso, aqui a decomposição dele é 10 e aqui é 10. Então, se eu, por exemplo, aumentar daqui para cá, ó, olha só. Na vertical, se você contar, uma, duas. Então, cada quadrado desse é 5, então ele tem módulo 10. Já na horizontal, ele tem 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada quadrado é 5, então vai dar 20 unidades de medida. E aí você também pode fazer a projeção aqui nos eixos X e Y. Okay? Então, você vai fazer desse jeito, certo? E aí, se eu quisesse somar com outro vetor inclinado, ó. Quero fazer a soma desse vetor bem aqui, ó. Somar A com B. Como é que a gente faz? Então, você pega aqui, ó, o vetor. No final do vetor A, você começa o vetor B. Então, na horizontal, nós temos quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na horizontal, se eu fizer a decomposição do vetor soma, ele vai dar isso aqui, ó. 60. Não, 6 não, 30, desculpe. 30, que cada um vale 5. E na vertical, ó, o vetor soma vai começar do A e vai terminar no B. Então, só vai dar um vetor na horizontal. Ele não vai ter nenhuma decomposição na vertical. Vamos ver aqui a soma aqui, ó. Então, o vetor soma é esse aqui, ó. Que é exatamente o que? Começa no A e termina no final do B. Começa no começo e termina no fim. Bem, se não for assim, e se for um que tenha um ângulo qualquer, então você botar para cá, o vetor soma seria o quê? É o começo do A mais o final do B. Vamos fazer a soma aqui, ó. Então ele vai ter uma decomposição? Sim, ele vai ter uma decomposição. Você pode até levar para cá a decomposição aqui do vetor, ó. Posso arrastar e ver, ó. Ele é 17 na horizontal e 14 na vertical. Simplesmente é isso aí. Então aqui, pessoal, eu posso fazer a manipulação de vetores para você compreender melhor. Então aqui nós temos um vetor V. Esse vetor V aqui, ele tem uma inclinação. Essa inclinação você pode alterar. E aí você pode ver os valores da soma vetorial ou da decomposição dele. Certo? Aqui, ó. Eu gosto de colocar isso aqui para a gente ver melhor aqui, ó. Certo? Cada vetor. Então, de modo que se eu pegar qualquer vetor aqui, é só fazer a soma vetorial aqui e a decomposição. Nós já estudamos nas aulas anteriores, inclusive sugiro que vocês deem uma olhada novamente, que a decomposição vai ser daqui quando ele está junto com o ângulo, vai ser o V vezes o cosseno e aqui é o V vezes o seno. Então, pessoal, olha só. Agora nós vamos falar sobre o lançamento horizontal e oblíquo. Então, eu vou novamente aqui no FET Simulações, eu vou colocar lançamentos. E vou procurar a simulação aqui sobre lançamento de projéteis. Vou dar um clique aqui para ver. Aqui, ó, no lançamento de projéteis,
você pode fazer lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Observe aqui, eu dou um startzinho aqui, ele dá a velocidade, aqui nós temos a altura de 10 metros. E aqui você escolhe que tipo de coisa que você quer jogar. Jogar, por exemplo, um piano. Então eu dou um startzinho aqui, fogo aqui, ó. Então ele vai jogar aqui. Então nós vimos que na lançamento horizontal, o que vai acontecer? A velocidade dele é sempre constante. Então eu posso colocar aqui, ó, os componentes aqui dos vetores. E vou deixar em câmera lenta aqui por enquanto. Observe aqui o vetor no eixo X. Está em câmera lenta, viu, pessoal? No eixo X, ó, o modo da velocidade permanece sempre a mesma. Ou seja, ele não se altera. Em compensação, a velocidade no eixo Y há um aumento, ó, na velocidade, que é característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, no eixo X, o movimento é retilíneo uniforme e no eixo Y é movimento uniformemente variado. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre lançamento horizontal e oblíquo do uso dessa simulação. Até mais.